Bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada transformadora pelos ensinamentos budistas ocultos. Hoje, vamos explorar um tesouro de sabedoria que raramente é apresentado de forma tão prática e acessível. Os princípios que você está prestes a descobrir vão muito além de conceitos teóricos. Eles são chaves poderosas para compreender e transformar a mente, o coração e a própria vida. Cada um desses 10 princípios representa um portal para um entendimento mais profundo da realidade e do nosso lugar no mundo, seja lidando com desejos, sofrimentos, percepções ou caminhos de despertar. Eles oferecem ferramentas para navegar pelos desafios da vida com mais clareza, equilíbrio e compaixão. Prepare-se para uma imersão profunda e prática. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para olhar além da superfície, para questionar suas crenças e padrões e para dar passos significativos rumo à sua própria transformação. Vamos juntos nessa jornada? Princípio 1. Os 3 tipos de desejo, Tri-Tri-Shin-Na. No coração do budismo está o entendimento de que o sofrimento humano é amplamente alimentado pelo desejo. O desejo, em sua essência, é dividido em 3 tipos distintos, conhecidos como Tri-Trishna, Kama-Trishna, desejo sensorial, Bhava-Trishna, desejo de existência, e Vibhava-Trishna, desejo de não existência. Esses 3 aspectos do desejo são as raízes de muitas de nossas insatisfações, ansiedades e ciclos repetitivos de comportamento. Compreender e transcender esses desejos é um dos passos fundamentais para alcançar a paz interior. Kama-Trishna, desejo sensorial. Kama-Trishna é o desejo que nos prende ao prazer sensorial. Ele se manifesta na busca incessante por experiências que agradam os sentidos, como boa comida, conforto físico, experiências visuais e sonoras prazerosas, entre outros. Esse desejo não é apenas natural, mas profundamente humano. No entanto, no contexto budista, o problema não está em experimentar o prazer sensorial, mas no apego a ele. Imagine o cenário. Você compra um novo aparelho eletrônico de última geração. Nos primeiros dias, ele traz uma enorme satisfação. Você o usa com entusiasmo, exibe para os amigos e sente que ele preenche uma lacuna. Contudo, com o passar do tempo, a novidade desaparece. O objeto, antes fonte de prazer, se torna parte do cotidiano. Logo, outro desejo surge, levando à busca por algo novo, perpetuando o ciclo de insatisfação. Esse ciclo de querer e cansar-se é a essência do Kama-Trishna. O budismo nos ensina que os prazeres sensoriais são efêmeros, transitórios e incapazes de trazer felicidade duradoura. O antídoto para esse desejo não é a renúncia completa, mas a prática do desapego e da atenção plena. Como superar o Kama-Trishna? Atenção plena nas experiências sensoriais. Desfrute dos prazeres do momento presente sem se apegar a eles. Por exemplo, aprecie uma refeição deliciosa, mas esteja ciente de que o prazer é temporário. Moderação consciente. Evite os extremos da indulgência ou da privação. Adote o caminho do meio onde você pode apreciar sem excessos. Gratidão e contentamento. Cultive a gratidão pelo que você já tem, em vez de buscar constantemente o próximo prazer. Bhava-Trishna. Desejo pela existência. Bhava-Trishna é o desejo profundo por continuidade, pela perpetuação da nossa identidade e existência. Esse desejo está intimamente ligado ao apego ao ego, ao status e à nossa autoimagem. Ele se manifesta na busca por conquistas, reconhecimento e validação externa. Tudo isso para sustentar a ideia de quem somos. Considere alguém que trabalha arduamente para alcançar um cargo de destaque em sua carreira. Apesar de atingir suas metas, sente que isso não é suficiente e rapidamente busca novas maneiras de provar seu valor. Esse desejo constante por mais validação e status é um reflexo do Bhava-Trishna. O problema com o desejo pela existência é que ele nos mantém presos a uma falsa noção de permanência. Acreditamos que nosso eu é algo sólido e imutável, mas o budismo nos ensina que a realidade é impermanente e interdependente. O que chamamos de eu é, na verdade, uma construção temporária, influenciada por inúmeros fatores externos.
Como superar o Bhava Trishna? Reflexão sobre a impermanência. Reflita sobre como tudo está em constante mudança. Até mesmo as conquistas que você alcança e a identidade que você constrói são transitórias. Prática do desapego ao ego. Reconheça que seu valor não está em títulos ou status, mas na essência de como você vive e se conecta com os outros. Meditação sobre o não-eu. Pratique visualizar a fluidez de sua identidade. Isso ajuda a soltar o apego à ideia de um eu fixo. Vibhava Trishna. Desejo pela não existência. Vibhava Trishna é o desejo pela não existência, ou o impulso de evitar, fugir ou anular experiências dolorosas. Esse tipo de desejo é frequentemente uma reação ao sofrimento ou à insatisfação com a vida. Ele pode se manifestar como apatia, comportamento de fuga ou até mesmo desespero. Pense em momentos de estresse intenso, quando a pessoa busca escapar da realidade através de distrações como redes sociais, vícios ou entretenimento em excesso. Esses comportamentos são formas de evitar confrontar o sofrimento, mas acabam aprofundando a sensação de vazio. No entanto, o budismo nos ensina que fugir da dor apenas a prolonga. A verdadeira libertação ocorre quando enfrentamos nossas emoções difíceis com coragem e aceitação. A prática budista não busca eliminar o sofrimento, mas transformá-lo em aprendizado e crescimento. Como superar o Vibhava Trishna? Aceitação do sofrimento. Reconheça o sofrimento como parte da experiência humana, em vez de fugir dele. Isso reduz sua intensidade e nos ajuda a lidar com ele de maneira mais eficaz. Meditação de aceitação. Sente-se em silêncio e permita-se sentir plenamente qualquer emoção desconfortável, sem julgá-la ou tentar mudá-la. Enfrentamento gradual. Enfrente situações que você normalmente evitaria, começando com pequenos passos. Isso fortalece sua resiliência. Aplicando os 3 tipos de desejo à vida moderna. Os 3 tipos de desejo não são conceitos distantes ou abstratos. Eles estão presentes em nossas vidas cotidianas, moldando nossas decisões, ações e emoções. No entanto, ao reconhecer como eles operam, podemos começar a transformá-los em oportunidades de autoconhecimento e crescimento espiritual. Seja observando o ciclo de insatisfação do Kama Trishna, enfrentando o apego ao ego do Bhava Trishna, ou cultivando coragem para encarar o Vibhava Trishna. Cada passo nesse processo nos aproxima de um estado de paz e equilíbrio. Como os 3 tipos de desejo se manifestam em sua vida? O que você pode fazer hoje para começar a transformá-los? Princípio 2. Os 3 tipos de sofrimento. Dukkha. No cerne dos ensinamentos do Buda está o conceito de dukkha, frequentemente traduzido como sofrimento ou insatisfação. O Buda identificou que o sofrimento é uma parte inevitável da existência, mas também nos ensinou como compreendê-lo e transcendê-lo. Existem 3 tipos de sofrimento que compõem essa experiência: Dukkha Dukkha, sofrimento direto; Viparinama Dukkha, sofrimento da impermanência; e Sankhara Dukkha, sofrimento existencial. Dukkha Dukkha, sofrimento direto. Dukkha Dukkha é o sofrimento que todos nós reconhecemos de imediato. Ele se refere à dor física, emocional e mental que experimentamos em nossas vidas. Uma dor de cabeça, uma perda significativa ou um sentimento de tristeza profunda são exemplos claros desse tipo de sofrimento. Por mais que tentemos evitar o Dukkha Dukkha, ele faz parte da experiência humana. O budismo nos convida a encará-lo não como um inimigo, mas como um professor. Quando aceitamos a inevitabilidade do sofrimento, nos tornamos mais resilientes e capazes de enfrentá-lo com sabedoria. Viparinama Dukkha, sofrimento da impermanência. Viparinama Dukkha é o sofrimento causado pela mudança inevitável das coisas. Mesmo as experiências mais prazerosas e as condições mais favoráveis são temporárias. O que começa como alegria frequentemente se transforma em perda, desapontamento ou nostalgia. Esse tipo de sofrimento nos ensina que tudo na vida, pessoas, situações, conquistas, está em constante fluxo. Considere um momento de felicidade intensa, como uma viagem inesquecível ou um grande sucesso pessoal. No início, você sente satisfação, mas à medida que o tempo passa, essa felicidade se dissolve, deixando um vazio
ou até mesmo o desejo de reviver aquele momento. Essa é a essência do Viparinama Dukkha. No mundo moderno, a impermanência se manifesta de muitas formas. Pense na velocidade com que as novidades tecnológicas perdem seu encanto ou na efemeridade das tendências. Mesmo nossas conexões pessoais estão sujeitas a mudanças, com amizades e relacionamentos evoluindo ou terminando. Como lidar com o Viparinama Dukkha? Aceitação da mudança. Em vez de resistir, abrace a impermanência como uma parte natural da vida. Reconheça que cada momento, bom ou ruim, é transitório. Gratidão pelo presente. Valorize o que você tem agora, em vez de se preocupar com o que poderá perder no futuro. Reflexão sobre o ciclo da vida. Reflita sobre como a mudança é essencial para o crescimento e a renovação. Assim como o outono dá lugar ao inverno e o inverno à primavera, as transições são inevitáveis e muitas vezes necessárias. A prática budista nos ensina que, ao internalizar a verdade da impermanência, podemos encontrar paz mesmo em meio às mudanças. A meditação é uma ferramenta poderosa para observar a transitoriedade dos pensamentos e sentimentos, permitindo-nos desenvolver uma perspectiva mais ampla e compassiva sobre a vida. Sankhara Dukkha, sofrimento existencial. Sankhara Dukkha é o tipo mais sutil de sofrimento, relacionado à nossa própria existência e às condições subjacentes que moldam nossa experiência de vida. Ele surge do desejo inerente de controle, permanência e significado em um mundo que é, por natureza, impermanente e interconectado. Esse sofrimento está presente quando sentimos insatisfação, mesmo sem uma razão aparente. Ele pode surgir como uma sensação de vazio ou inquietação, aquele sentimento de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Considere uma pessoa que alcançou todos os objetivos que definiu para si mesma: sucesso na carreira, estabilidade financeira, relacionamentos felizes, mas que ainda sente uma inquietação inexplicável. Esse é o Sankhara Dukkha em ação, revelando que a satisfação verdadeira não pode ser encontrada em condições externas. Como superar o Sankhara Dukkha? Meditação sobre o não-eu. Pratique a percepção de que a ideia de um eu fixo é uma construção temporária. Isso reduz o apego às identidades e papéis que assumimos. Serviço aos outros. Engajar-se em ações altruístas nos ajuda a transcender o foco em nós mesmos e a encontrar propósito na conexão com os outros. Cultivo da presença. Em vez de buscar respostas no passado ou no futuro, concentre-se no momento presente como uma fonte de plenitude. O Sankhara Dukkha nos desafia a explorar questões existenciais profundas. Por meio da prática espiritual, podemos dissolver a insatisfação que vem do apego à nossa identidade e às condições externas, abrindo espaço para uma conexão mais autêntica com a vida. Aplicando os 3 tipos de sofrimento à vida cotidiana. Os 3 tipos de sofrimento não são problemas a serem resolvidos, mas realidades a serem compreendidas. Eles nos convidam a examinar nossa relação com o mundo e a identificar os padrões que perpetuam nosso sofrimento. A partir dessa compreensão, podemos começar a cultivar atitudes e práticas que nos libertem. No Dukkha Dukkha, aprenda a aceitar e enfrentar a dor com resiliência. No Viparinama Dukkha, pratique a gratidão e o desapego às condições transitórias. No Sankhara Dukkha, busque conexão e significado por meio da presença e do altruísmo. Ao integrar essas práticas em nossa vida diária, transformamos o sofrimento em uma fonte de sabedoria e crescimento. O budismo nos ensina que, embora o sofrimento faça parte da existência, ele também é o portal para a libertação. Como os 3 tipos de sofrimento aparecem em sua vida? Que mudanças você pode fazer hoje para transformar sua relação com eles? Princípio 3. Os 3 portais da libertação. O conceito dos 3 portais da libertação é um dos ensinamentos mais profundos e transformadores do budismo. Ele descreve 3 caminhos que nos ajudam a transcender as limitações da mente condicionada e a experimentar a verdadeira liberdade. Esses portais são Sunyata, vacuidade, Animita, ausência de sinais, e a Pranihita, ausência de desejo. Ao atravessar esses portais,
deixamos para trás os apegos e aversões que perpetuam nosso sofrimento, abrindo-nos para uma nova relação com a realidade. Sunyata, o portal da vacuidade. Sunyata, ou vacuidade, é um dos princípios centrais do budismo. Ele nos ensina que todas as coisas, pessoas, objetos, pensamentos e até mesmo a própria ideia de eu, são vazias de uma existência intrínseca ou separada. Isso não significa que as coisas não existam, mas que sua existência depende de causas, condições e relações. Nada é permanente ou independente. Esse ensinamento é, ao mesmo tempo, desafiador e libertador. Ele nos convida a olhar além das aparências e reconhecer a interconexão fundamental de todas as coisas. Imagine uma árvore. Ela depende do solo, da água, do sol e do ar para existir. Sem essas condições, a árvore não pode ser. Da mesma forma, nossa identidade, nossas emoções e nossos problemas são formados por um complexo de fatores interconectados. A prática de compreender a vacuidade dissolve muitos dos nossos apegos e ansiedades. Quando percebemos que nada possui uma essência fixa, paramos de nos agarrar ao que acreditamos ser nosso ou permanente. Isso cria espaço para viver de forma mais leve e com menos medo. Práticas para se conectar com Sunyata. Meditação da vacuidade. Durante sua prática de meditação, concentre-se em um objeto, como a respiração ou uma vela, e reflita sobre como ele surge e desaparece, em interdependência com outros fatores. Reflexão sobre interconexão. Em momentos de conflito ou dor, pergunte-se: o que está contribuindo para essa situação? Como tudo está conectado? Soltar o apego. Quando perceber que está se apegando a algo, pergunte-se: isso é realmente permanente? Como posso abrir mão disso? A vacuidade nos ensina que, ao soltar as construções mentais e os julgamentos que criamos, nos aproximamos da realidade como ela é. Em vez de ver o mundo como algo fixo ou ameaçador, passamos a encará-lo com curiosidade, compaixão e flexibilidade. Animita, o portal da ausência de sinais. Animita é o portal que nos convida a transcender as marcas ou sinais que projetamos sobre as coisas. Esses sinais são as interpretações e julgamentos que criamos sobre o mundo. Por exemplo, quando vemos uma pessoa, nossa mente imediatamente atribui rótulos: amigo, inimigo, atraente, ameaçador. Esses sinais moldam como nos relacionamos com o mundo e, frequentemente, criam barreiras entre nós e a realidade. Animita nos ensina a ver além dessas projeções. Ele nos convida a abandonar as histórias que criamos sobre as pessoas e situações, para que possamos experimentar o mundo com clareza e autenticidade. É como limpar uma janela embaçada para ver o que está do outro lado. Imagine encontrar alguém que você não gosta. Normalmente, a mente rapidamente ativa sinais negativos sobre essa pessoa. Ela é rude. Ela sempre faz isso. Animita sugere que, em vez de nos prender a esses sinais, observemos a pessoa sem julgamento. Essa prática nos permite agir com mais compaixão e sabedoria, em vez de reagir automaticamente. Práticas para cultivar animita. Meditação de observação pura. Durante o dia, observe as pessoas e situações ao seu redor sem fazer julgamentos. Apenas perceba o que está presente, sem rotular ou categorizar. Reflexão sobre projeções. Quando perceber que está reagindo negativamente a alguém ou algo, pergunte-se: estou vendo a realidade ou apenas minha interpretação dela? Exercício de escuta ativa. Em uma conversa, pratique ouvir sem interromper ou interpretar. Apenas esteja presente com o que está sendo dito. Ao atravessar o portal de Animita, aprendemos a viver com uma mente mais aberta e receptiva. Isso não apenas reduz conflitos e mal-entendidos, mas também nos conecta de maneira mais autêntica com os outros e com nós mesmos. A Pranihita, o portal da ausência de desejo. A Pranihita é o portal que nos liberta do desejo e da aversão. Ele nos ensina a abandonar o impulso de querer controlar ou mudar constantemente o que está ao nosso redor. Esse portal nos convida a aceitar a realidade como ela é, sem buscar ou rejeitar algo. O desejo e a aversão são as forças que frequentemente nos mantêm presos no sofrimento. Queremos que as coisas sejam de um jeito específico e lutamos contra o que não gostamos.
A Pranihita nos mostra que, ao soltar essas tendências, encontramos uma paz mais profunda e duradoura. Imagine estar em um dia quente, desejando que estivesse fresco. Esse desejo cria desconforto, mesmo que a temperatura em si não seja algo que você possa controlar. A Pranihita sugere que, em vez de resistir ao calor, você aceite plenamente o momento. Essa aceitação não significa resignação, mas uma liberdade interna que surge quando deixamos de lutar contra a realidade. Práticas para cultivar a Pranihita. Meditação de aceitação radical. Durante a meditação, observe o que surge, pensamentos, emoções, sensações, e permita que estejam presentes sem tentar mudá-los. Prática de soltar. Quando perceber que está resistindo a uma situação, pergunte-se: o que aconteceria se eu simplesmente aceitasse isso como é? Cultivo de contentamento. Reflita diariamente sobre o que está funcionando bem em sua vida, em vez de focar no que você gostaria de mudar. Ao atravessar o portal de Apranihita, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar nossa relação com ele. Essa prática nos ajuda a cultivar uma mente e um coração mais pacíficos, mesmo em meio às dificuldades, integrando os 3 portais da libertação. Os 3 portais da libertação nos oferecem uma abordagem profunda e prática para transformar nossa relação com o mundo. Eles nos ensinam a abandonar as construções mentais, os julgamentos e os desejos que perpetuam nosso sofrimento, abrindo-nos para uma experiência mais autêntica e compassiva da realidade. Sunyata, enxergar a interconexão e a vacuidade de todas as coisas. Animita, soltar os rótulos e sinais que projetamos sobre o mundo. Apranihita, abandonar o desejo de controlar ou resistir à realidade. Esses portais não são apenas conceitos filosóficos, mas práticas que podem ser integradas à vida cotidiana. Ao atravessá-los, descobrimos uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhemos nos relacionar com o presente. Como você pode trazer os 3 portais da libertação para a sua vida diária? Que passos simples pode dar hoje para experimentar mais liberdade e paz? Princípio 4. Os 3 tipos de sabedoria. A sabedoria é um dos pilares fundamentais do budismo e o caminho para alcançar a iluminação. No entanto, a sabedoria não é um dom inato ou uma compreensão súbita. Ela é cultivada ao longo do tempo, através de 3 formas interconectadas de aprendizado e prática: sabedoria de ouvir, sabedoria de refletir e sabedoria de meditar. Esses 3 tipos de sabedoria formam um processo progressivo que nos ajuda a transformar o conhecimento intelectual em experiência direta e prática. Sabedoria de ouvir, a porta de entrada para o conhecimento. A sabedoria de ouvir é o ponto de partida no caminho do aprendizado. Ela se refere à prática de escutar ensinamentos, seja por meio de mestres espirituais, textos sagrados ou até mesmo reflexões compartilhadas em uma comunidade espiritual. Este é o estágio em que começamos a nos expor ao Dharma, recebendo as bases do conhecimento que nos guiará. No mundo moderno, a sabedoria de ouvir pode incluir ouvir palestras, ler livros, participar de grupos de estudo ou até consumir conteúdo digital sobre o budismo. É uma forma de nos familiarizarmos com os ensinamentos e, mais importante, de começarmos a questionar nossas próprias crenças e suposições. Imagine estar em uma palestra sobre mindfulness. As palavras do palestrante podem ressoar em você, despertando novas perspectivas sobre sua própria mente. Esse é o poder da sabedoria de ouvir. Abrir portas para questionar e explorar o que antes parecia inquestionável. Práticas para cultivar a sabedoria de ouvir. Atenção plena durante o estudo. Quando ouvir ou ler ensinamentos, esteja presente. Evite multitarefas e concentre-se totalmente no que está sendo transmitido. Anotações e reflexões. Registrar os pontos principais do que você ouve ou lê pode ajudar a solidificar o aprendizado. Exploração de fontes diversas. Exponha-se a diferentes mestres e tradições para ampliar sua compreensão. A sabedoria de ouvir é apenas o começo. É como plantar a semente do aprendizado. No entanto, para que essa semente cresça, precisamos continuar nutrindo-a com reflexão e prática. Sabedoria de refletir, profundidade e clareza.
Depois de ouvir e absorver ensinamentos, o próximo passo é refletir sobre eles. A sabedoria de refletir é o processo de examinar profundamente o que aprendemos, questionando e integrando essas ideias em nossa compreensão. É aqui que transformamos o conhecimento passivo em algo mais ativo e significativo. No budismo, refletir significa considerar como os ensinamentos se aplicam à nossa vida. Por exemplo, ao ouvir sobre a impermanência, podemos nos perguntar: como isso se manifesta em minha vida diária? Como minha visão sobre as coisas mudaria se eu realmente aceitasse que tudo é impermanente? Esse tipo de reflexão pode acontecer em momentos de quietude ou mesmo em interações cotidianas. Imagine perder algo importante, como um objeto ou uma oportunidade. Em vez de reagir impulsivamente, você reflete sobre o ensinamento da impermanência e percebe que o apego só aumenta o sofrimento. Práticas para cultivar a sabedoria de refletir. Journaling. Reflexivo. Dedique um tempo para escrever sobre como os ensinamentos se aplicam à sua vida e experiências. Discussões em grupo. Conversar sobre ensinamentos com outras pessoas ajuda a ver diferentes perspectivas e aprofundar sua compreensão. Perguntas guiadas. Faça perguntas como: o que isso significa para mim? Como posso usar esse ensinamento no meu dia a dia? A sabedoria de refletir é como regar a semente plantada pela sabedoria de ouvir. Ao fazer isso, começamos a ver as primeiras folhas do entendimento brotando. No entanto, a transformação final acontece no próximo estágio: sabedoria de meditar, a experiência direta. A sabedoria de meditar é o auge do aprendizado. É quando os ensinamentos deixam de ser apenas conceitos intelectuais e se tornam parte de nossa experiência direta. Meditar nos permite vivenciar o que aprendemos, dissolvendo barreiras entre a mente e a prática. Por exemplo, ouvir e refletir sobre a compaixão pode nos ajudar a entender sua importância. Mas é na meditação que realmente sentimos e incorporamos a compaixão, permitindo que ela permeie nossas ações e pensamentos. Esse tipo de sabedoria vai além da compreensão intelectual. Quando meditamos sobre a impermanência, por exemplo, não estamos apenas pensando sobre isso, mas observando diretamente como pensamentos, sensações e emoções surgem e desaparecem. Essa experiência nos transforma de dentro para fora. Práticas para cultivar a sabedoria de meditar. Meditação focada em ensinamentos. Escolha um ensinamento específico, como a impermanência, e use-o como objeto de meditação. Retiro silencioso. Participar de retiros oferece um ambiente ideal para mergulhar profundamente na prática meditativa. Meditação regular. Mesmo sessões curtas de meditação diária ajudam a integrar os ensinamentos no nível mais profundo. A sabedoria de meditar é como o crescimento e o florescimento da planta. Nesse estágio, os frutos da prática começam a surgir, transformando não apenas como vemos o mundo, mas também como agimos dentro dele. Integrando os 3 tipos de sabedoria. Esses 3 tipos de sabedoria não são etapas separadas, mas partes de um ciclo contínuo de aprendizado e prática. Continuamos ouvindo novos ensinamentos, refletindo sobre eles e meditando para aprofundar nossa compreensão. Cada ciclo nos leva a um nível mais profundo de sabedoria e transformação. A sabedoria de ouvir nos dá a base. A sabedoria de refletir nos ajuda a compreender profundamente. A sabedoria de meditar nos permite vivenciar diretamente. Esse processo integrado nos ajuda a superar as limitações do pensamento superficial e a alcançar uma visão clara da realidade. Como você pode começar a aplicar os 3 tipos de sabedoria em sua jornada? Que passos pode dar hoje para ouvir, refletir e meditar mais profundamente? Princípio 5. Os 4 estágios do despertar. No coração dos ensinamentos budistas, há um mapa para o despertar espiritual que nos conduz à liberdade do sofrimento. Os 4 estágios do despertar representam níveis de realização que cada praticante pode alcançar ao longo do caminho, transformando sua mente e vida de forma profunda. Esses estágios nos mostram que a iluminação não é um salto súbito, mas uma jornada progressiva de aprendizado e desapego. Sotapanna. Entrar na corrente. O primeiro estágio do despertar
é chamado de Sotapanna, ou aquele que entra na corrente. Esse é o momento em que um praticante começa a abandonar as amarras que o prendem ao samsara, o ciclo de nascimento e morte. Ao atingir esse estágio, a pessoa elimina 3 das 10 correntes mentais que causam sofrimento: a crença em um eu fixo, a dúvida nos ensinamentos do Dharma e o apego a rituais como caminho exclusivo para a libertação. Entrar na corrente é como avistar uma terra desconhecida ao cruzar um rio. Não significa que o praticante já chegou ao destino final, mas que ele está firmemente no caminho certo. Imagine alguém que sempre buscou sentido na vida por meio de conquistas externas, mas ao conhecer os ensinamentos do Buda, percebe que o verdadeiro propósito está na transformação interior. Essa mudança de perspectiva é o marco de quem entra na corrente. Práticas para cultivar o estado de Sotapanna. Meditação reflexiva. Pergunte-se: quais são as crenças que ainda me limitam? Estou preso à ideia de um eu fixo ou às dúvidas que enfraquecem minha prática? Estudo contínuo. Mergulhe nos ensinamentos fundamentais do Buda para fortalecer sua confiança no Dharma. Atenção à motivação. Examine suas intenções para garantir que elas estejam alinhadas com o caminho da libertação. Ao entrar na corrente, a prática espiritual se torna uma parte essencial da vida, não apenas uma busca ocasional. Isso estabelece a base para os estágios seguintes. Sakadagami, o retorno. Uma vez. O segundo estágio, Sakadagami, é alcançado por aqueles que reduziram ainda mais o apego ao desejo sensorial e à aversão. O nome retorno, uma vez, reflete a crença de que o praticante renascerá no mundo humano apenas mais uma vez antes de alcançar a iluminação. Nesse estágio, o praticante experimenta maior equanimidade diante das oscilações da vida. Embora ainda possa sentir desejos e emoções negativas, esses estados se tornam menos intensos e mais fáceis de gerir. Pense em alguém que antes reagia com raiva ou frustração a pequenos contratempos. Agora, essa pessoa enfrenta desafios com calma e aceitação, entendendo que tudo é impermanente. Esse é o avanço proporcionado por Sakadagami. Práticas para avançar ao estado de Sakadagami. Meditação de equanimidade. Pratique observar pensamentos e emoções sem se apegar ou rejeitar. Isso ajuda a desenvolver estabilidade emocional. Simplificação da vida. Reduza o apego ao consumo e às distrações sensoriais, focando no que é essencial. Gratidão e aceitação. Cultive a gratidão pelo momento presente e aceite as circunstâncias com serenidade. Sakadagami é um estado de paz crescente, onde os altos e baixos da vida perdem parte de seu impacto emocional. Isso prepara o praticante para a transcendência total do desejo e da aversão. Anagami, o não retornante. O terceiro estágio, Anagami, é um marco importante no caminho. Neste ponto, o praticante supera completamente o apego ao desejo sensorial e à aversão, 2 grandes obstáculos no caminho espiritual. Ele alcança um estado de paz interior tão profundo que não há necessidade de renascer no mundo humano ou nos reinos inferiores do samsara. O estado de Anagami é caracterizado por uma mente serena e desapegada. O praticante experimenta a liberdade dos desejos que antes o prendiam, vivendo com compaixão e sabedoria em cada ação. Imagine alguém que, ao enfrentar uma grande perda, consegue manter uma atitude de aceitação tranquila. Não por insensibilidade, mas por compreender profundamente que tudo na vida é transitório e interconectado. Esse é o estado de quem transcendeu o desejo e a aversão. Práticas para avançar ao estado de Anagami. Meditação de insight. Explore a natureza dos desejos e veja como eles surgem e desaparecem na mente. Atos de serviço. Viva com compaixão ativa, ajudando os outros sem apego ou expectativa de retorno. Imersão em silêncio. Participe de retiros ou períodos de silêncio para aprofundar sua prática. No estado de Anagami, o praticante vive como uma inspiração para os outros, demonstrando que é possível encontrar paz mesmo em um mundo cheio de desafios. Arahant, o iluminado. O estágio final do despertar é o de Arahant, ou aquele que é digno. Neste estado, o praticante elimina todas as 10 correntes mentais que o prendem ao samsara.
incluindo o desejo por existência ou não existência, o orgulho, a inquietação e a ignorância. O Arahant atinge a libertação completa, experimentando o Nirvana em sua totalidade. O Arahant vive com clareza e liberdade absolutas. Sua mente não é mais perturbada por desejos ou ilusões. Em vez disso, ele atua no mundo com compaixão incondicional, ajudando outros seres a encontrar o caminho. Pense em mestres espirituais como o próprio Buda, que dedicaram suas vidas a compartilhar sabedoria e guiar outros no caminho da iluminação. Essa é a essência de um Arahant. Práticas para alcançar o estado de Arahant. Entrega total ao Dharma. Faça da prática espiritual o foco principal de sua vida, integrando o Dharma em cada pensamento, palavra e ação. Meditação profunda. Dedique-se a práticas avançadas que dissolvam as ilusões remanescentes. Sabedoria compassiva. Use sua experiência para ajudar outros a superar o sofrimento. Uma jornada de transformação. Os 4 estágios do despertar não são apenas marcos espirituais distantes, mas guias para nos inspirar e direcionar em nossa prática diária. Cada estágio nos lembra que a iluminação é um processo, não um evento súbito. Com dedicação, cada um de nós pode trilhar esse caminho e transformar nossas vidas. Qual estágio do despertar ressoa com você neste momento? Que práticas você pode adotar para avançar nessa jornada? Princípio 6. Os 6 ancestrais da consciência, Vijnana. No coração do budismo, a mente é vista como um vasto campo de consciência, interligado a tudo que percebemos e experimentamos. Os 6 ancestrais da consciência, conhecidos como Vijnana, representam as bases sensoriais e mentais que formam nossa percepção do mundo. Cada uma dessas consciências desempenha um papel crucial na maneira como interagimos com a realidade, influenciando nossas ações, pensamentos e emoções. Consciência visual. A consciência visual é uma das faculdades mais imediatas e potentes que possuímos, conectando-nos diretamente ao mundo externo por meio da visão. É o portal através do qual formas, cores, movimentos e luz entram em nosso campo perceptivo. No entanto, o budismo nos convida a olhar além da simples capacidade de ver. Ele nos desafia a explorar como a consciência visual molda nossa mente e influencia nossas reações. A natureza da consciência visual. A consciência visual não é apenas um receptor passivo de estímulos visuais. Ela é moldada por nossos pensamentos, emoções e preconceitos. Quando vemos algo, não estamos apenas registrando a imagem, estamos interpretando-a. Por exemplo, ao observar uma paisagem tranquila, podemos sentir paz. Mas ao ver um objeto associado a um trauma ou memória negativa, podemos sentir desconforto. Essas respostas mostram que nossa visão não é apenas biológica, mas profundamente influenciada pela mente. Imagine estar diante de um pôr do sol. Sem distrações, o espetáculo visual pode despertar uma sensação de maravilha e gratidão. No entanto, se sua mente estiver cheia de preocupações, essa mesma visão pode passar despercebida ou até parecer irrelevante. Isso revela que a consciência visual é moldada não apenas pelo que vemos, mas pelo estado interno de nossa mente, o apego ao visual. A consciência visual frequentemente nos aprisiona em padrões de apego e aversão. Somos atraídos por formas e cores que julgamos agradáveis e repelidos por aquelas que consideramos desagradáveis. Esse julgamento constante pode ser fonte de sofrimento. Por exemplo, as redes sociais frequentemente exploram nossa consciência visual ao nos apresentar imagens idealizadas. Isso pode gerar sentimentos de inadequação ou desejo insaciável. A dependência de estímulos visuais agradáveis pode levar à insatisfação constante, pois a realidade raramente corresponde às expectativas criadas por essas imagens. Práticas para purificar a consciência visual. A consciência visual pode ser treinada e purificada por meio da atenção plena e da contemplação. Algumas práticas incluem contemplação da natureza. Passe algum tempo observando elementos da natureza, como uma árvore, uma flor ou um rio. Em vez de julgar sua beleza ou utilidade, tente simplesmente observá-los como são.
Essa prática reduz o apego e promove uma apreciação mais genuína do mundo visual. Observação sem julgamento. Ao entrar em um espaço novo, como uma sala ou uma rua movimentada, pratique notar as formas e cores sem rotular ou julgar o que vê. Apenas registre a experiência visual como ela é. Meditação com objetos. Escolha um objeto simples, como uma vela ou uma pedra, e concentre-se nele por alguns minutos. Observe seus detalhes, como textura, cor e forma, sem deixar sua mente divagar. Essa prática desenvolve foco e reduz a distração visual. A transformação da consciência visual. Ao purificar a consciência visual, começamos a experimentar o mundo de forma mais autêntica. Em vez de sermos puxados por desejos ou aversões baseados no que vemos, desenvolvemos uma percepção clara e tranquila. Essa transformação nos ajuda a apreciar a beleza da vida sem nos apegarmos a ela e a reconhecer a impermanência em tudo o que percebemos. Consciência auditiva. A consciência auditiva é igualmente poderosa e envolvente, conectando-nos ao mundo por meio dos sons. Desde os sons suaves da natureza até as palavras ditas por aqueles ao nosso redor, o que ouvimos influencia diretamente nossos estados emocionais e mentais. A influência dos sons. Os sons têm um impacto imediato em nossa mente. Um som agradável, como o canto de um pássaro, pode trazer calma, enquanto barulhos altos ou caóticos podem gerar estresse. Além disso, as palavras que ouvimos, sejam elas elogios ou críticas, moldam nossa autoimagem e emoções. Por exemplo, ouvir uma música relaxante pode ajudar a aliviar a ansiedade, enquanto gritos ou insultos podem desencadear raiva ou tristeza. No entanto, o budismo ensina que os sons, como todos os fenômenos, são transitórios. Eles surgem e desaparecem, e não precisamos nos apegar ou reagir automaticamente a eles. Desafios da consciência auditiva. Nossa resposta aos sons frequentemente revela nossos apegos e aversões. Sons agradáveis podem levar ao desejo de prolongar a experiência, enquanto sons desagradáveis nos fazem buscar maneiras de evitá-los. Além disso, o que ouvimos nem sempre é a realidade, mas nossa interpretação dela. Por exemplo, podemos ouvir uma frase de forma neutra, mas interpretá-la como crítica ou ataque devido ao nosso estado interno. Práticas para purificar a consciência auditiva. Para purificar a consciência auditiva, é essencial praticar ouvir com atenção plena e sem julgamento. Algumas práticas incluem meditação do som. Sente-se em silêncio e concentre-se nos sons ao seu redor. Não rotule os sons como bons ou ruins, apenas observe-os como eles são. Essa prática ajuda a reduzir a reatividade e promove a calma. Atenção à comunicação. Quando alguém fala, ouça atentamente sem planejar sua resposta ou julgar o que está sendo dito. Essa prática fortalece as conexões e reduz mal-entendidos. Reflexão sobre a impermanência dos sons. Lembre-se de que todos os sons, sejam agradáveis ou desagradáveis, são temporários. Isso ajuda a lidar melhor com barulhos irritantes ou palavras difíceis de ouvir. A transformação da consciência auditiva. Ao purificar a consciência auditiva, aprendemos a ouvir de forma mais profunda e compassiva. Isso não apenas reduz o sofrimento causado por sons desagradáveis, mas também fortalece nossos relacionamentos ao melhorar nossa capacidade de comunicação e compreensão. Consciência olfativa. Embora muitas vezes subestimada, a consciência olfativa desempenha um papel crucial em nossas emoções e memórias. O aroma de uma flor, o cheiro de comida ou até mesmo o perfume de uma pessoa querida podem evocar respostas emocionais profundas. A conexão do olfato com as emoções. Cheiros têm um impacto direto em nosso estado emocional devido à sua ligação com o sistema límbico, a parte do cérebro associada às emoções. Por exemplo, o aroma de pão fresco pode trazer conforto, enquanto um cheiro desagradável pode causar aversão imediata. Práticas para purificar a consciência olfativa. Meditação com aromas. Use um incenso ou uma erva aromática e concentre-se em sua fragrância durante a meditação. Observe como ela surge, permanece por um tempo e desaparece. Essa prática desenvolve a consciência da impermanência. Observação de reações. Quando sentir um cheiro,
observe sua reação emocional e mental. Você se sente atraído ou repelido? Ao identificar essa reação, você pode começar a dissolver o apego ou a aversão. A transformação da consciência olfativa. Ao purificar a consciência olfativa, aprendemos a apreciar os aromas sem nos apegarmos a eles ou sermos dominados por memórias ou desejos que eles evocam. Essa prática simples pode trazer uma nova dimensão de presença e apreciação para o cotidiano. A consciência gustativa conecta-nos diretamente ao mundo por meio do paladar. É uma fonte primária de prazer e satisfação, mas também pode ser uma causa significativa de apego e desejo, levando a excessos ou a busca incessante por alimentos e sabores específicos. A conexão emocional com o paladar. O paladar está intimamente ligado às emoções. Um prato favorito pode evocar memórias de infância ou oferecer conforto em momentos de estresse. Por outro lado, um gosto desagradável pode desencadear aversão imediata. Essa relação emocional pode levar a comportamentos automáticos, como comer por impulso ou buscar alimentos que nos proporcionem conforto emocional. Por exemplo, após um dia estressante, muitas pessoas recorrem a comidas reconfortantes, como doces ou fast food, não porque estão com fome, mas para buscar alívio emocional. Isso mostra como o paladar pode ser influenciado por estados mentais e emocionais. O desejo gustativo e o sofrimento. Embora o prazer gustativo seja natural, o apego excessivo a ele pode gerar sofrimento. O desejo por sabores específicos pode levar a frustrações quando esses alimentos não estão disponíveis ou quando seu consumo resulta em consequências indesejadas, como problemas de saúde. Além disso, o desejo constante por alimentos altamente saborosos e processados pode obscurecer a apreciação dos sabores simples e naturais, resultando em uma insatisfação geral com a comida do dia a dia. Práticas para purificar a consciência gustativa. Comer com atenção plena. Uma prática poderosa é a meditação durante as refeições. Antes de cada mordida, observe o cheiro, a aparência e a textura do alimento. Mastigue lentamente e preste atenção às sensações em sua boca. Essa prática não apenas intensifica a experiência gustativa, mas também reduz o hábito de comer impulsivamente. Reflexão sobre a origem dos alimentos. Reflita sobre todo o esforço envolvido na produção do alimento, desde o agricultor que plantou os ingredientes até as pessoas que prepararam a refeição. Isso gera gratidão e reduz a tendência ao consumo automático. Redescobrindo sabores simples. Experimente consumir alimentos naturais e menos processados. Observe como os sabores sutis de frutas frescas, vegetais ou grãos podem ser tão satisfatórios quanto os alimentos intensamente temperados ou adoçados. A transformação da consciência gustativa. Ao purificar a consciência gustativa, podemos desfrutar dos alimentos sem nos apegarmos ou sermos dominados por desejos. Essa prática promove uma relação mais saudável com a comida, baseada em gratidão e moderação. Além disso, reduz o impacto emocional do desejo gustativo, permitindo-nos encontrar satisfação no momento presente. Consciência tátil. A consciência tátil é a mais imediata e tangível das faculdades sensoriais, conectando-nos ao mundo por meio do toque. Desde a textura de uma superfície até a temperatura do ar em nossa pele, a consciência tátil está constantemente ativa, influenciando nosso bem-estar e nossas reações. A influência do toque na mente. O toque é um dos primeiros sentidos a se desenvolver e desempenha um papel crucial na formação de nossos estados emocionais. Um toque suave pode transmitir conforto e segurança, enquanto uma sensação de dor pode gerar reatividade ou aversão. Essa sensibilidade também se estende a sensações internas, como tensões musculares ou dores crônicas. Por exemplo, um abraço pode evocar sentimentos de conexão e calma, enquanto um contato abrupto pode desencadear desconforto ou até medo. A consciência tátil, portanto, não é apenas física, mas profundamente emocional. A reatividade à consciência tátil. Nossas respostas à consciência tátil frequentemente revelam nossos padrões mentais. Buscamos experiências táteis agradáveis,
como conforto em roupas macias ou camas confortáveis, e evitamos sensações desagradáveis, como temperaturas extremas ou superfícies ásperas. Esse ciclo de apego e aversão pode nos levar a uma constante busca por conforto físico, muitas vezes em detrimento do crescimento espiritual. Imagine estar em um ambiente desconfortável, como uma sala quente e apertada. Sua mente pode começar a reagir com irritação ou frustração, mostrando como as sensações táteis influenciam diretamente seus estados mentais. Práticas para purificar a consciência. Tátil. Meditação corporal. Uma prática comum no budismo é o body scan, ou varredura corporal. Durante a meditação, concentre-se nas sensações de cada parte do corpo, começando pela cabeça e descendo até os pés. Observe tensões, desconfortos ou áreas de relaxamento sem julgar ou tentar mudar nada. Essa prática aumenta a consciência corporal e reduz a reatividade. Aceitação do desconforto. Quando enfrentar sensações táteis desagradáveis, pratique aceitar o desconforto em vez de reagir automaticamente. Por exemplo, ao sentir calor ou frio, observe a sensação como ela é, sem criar uma narrativa mental de resistência. Conexão com o toque natural. Passe um tempo em contato com a natureza, como caminhar descalço na grama ou tocar a casca de uma árvore. Esses momentos ajudam a reconectar sua consciência tátil com experiências simples e autênticas. A transformação da consciência tátil. Ao purificar a consciência tátil, desenvolvemos uma relação mais equilibrada com nosso corpo e o ambiente. Aprendemos a apreciar as sensações sem nos apegarmos a elas ou sermos dominados pelo desconforto. Essa prática nos ensina que a verdadeira paz vem de dentro, e não das condições externas. Consciência mental. A consciência mental é a mais complexa e abrangente das faculdades, pois integra e interpreta as informações de todos os outros sentidos. Ela é responsável por pensamentos, memórias, emoções e imagens mentais. No budismo, a consciência mental é vista como a chave para entender a natureza da mente e alcançar a libertação. A natureza da consciência mental. A consciência mental é como um palco onde todos os outros sentidos se encontram e são interpretados. Ela dá significado ao que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos, mas também é a origem de ilusões e apegos. Quando não treinada, a consciência mental pode ser uma fonte de sofrimento, gerando pensamentos obsessivos, julgamentos ou preocupações. Por exemplo, ao ouvir uma crítica, sua mente pode criar uma narrativa extensa, reforçando inseguranças ou ressentimentos. Essa reatividade mental mostra como a consciência mental pode amplificar experiências externas e transformá-las em sofrimento interno. Práticas para purificar a consciência mental. Meditação de atenção plena. Sente-se em silêncio e observe seus pensamentos sem se envolver com eles. Imagine-os como nuvens passando pelo céu. Essa prática ajuda a reduzir a identificação com os pensamentos e promove uma mente mais tranquila. Estudo e reflexão. Estude os ensinamentos budistas e reflita sobre como eles se aplicam à sua vida. O entendimento correto da realidade, incluindo a impermanência e a interdependência, ajuda a purificar a consciência mental. Cultivo de intenções positivas. Estabeleça intenções positivas ao longo do dia, como praticar paciência, compaixão ou generosidade. Isso direciona a consciência mental para estados construtivos e reduz a negatividade. A transformação da consciência mental. Ao purificar a consciência mental, aprendemos a observar nossos pensamentos sem sermos controlados por eles. Desenvolvemos clareza e discernimento, permitindo que a mente se torne uma aliada no caminho da libertação. Essa prática é fundamental para dissolver os padrões de sofrimento e alcançar estados mais elevados de paz e sabedoria. Com essas práticas para cada uma das 6 consciências ancestrais, somos convidados a explorar nossa experiência sensorial e mental com profundidade. Isso não apenas reduz o sofrimento, mas também enriquece nossa conexão com a vida em todas as suas dimensões. Princípio 7. Os 4 remédios do Dharma, Chatuskoti.
Os 4 remédios do Dharma, ou Chatuskoti, são uma abordagem lógica e filosófica no budismo que desafia nossas formas habituais de pensar e perceber a realidade. Eles nos ensinam a transcender os limites da mente dualista e a acessar a compreensão direta da natureza última das coisas. Vamos explorar esses 4 remédios de maneira expansiva e detalhada, iluminando como cada um pode transformar nossa visão da vida e nos libertar dos grilhões das ilusões. Afirmação verdadeira, sim. A afirmação verdadeira é o primeiro remédio e corresponde à aceitação da realidade como ela aparece. Isso envolve reconhecer que algo existe ou é verdadeiro em um nível convencional. Por exemplo, podemos dizer que o sofrimento existe e aceitar isso como um fato. No contexto budista, este remédio é um ponto de partida essencial. Ele nos convida a observar as coisas como elas são, sem negar ou rejeitar suas manifestações. No entanto, a afirmação verdadeira não significa apego ou identificação com a realidade percebida, mas sim reconhecê-la como um aspecto temporário e condicionado. Aplicação prática. Aceitação do sofrimento. Reconhecer o sofrimento em nossas vidas não como um inimigo, mas como uma oportunidade de aprendizado. Este é o fundamento das 4 nobres verdades, onde o Buda afirma que o sofrimento é real, mas também que ele pode ser superado. Consciência das emoções. Quando emoções como raiva, tristeza ou alegria surgem, o primeiro passo é afirmar sua existência sem julgamento. Isso nos permite trabalhar com elas em vez de ser controlados por elas. Refletindo sobre o sim no Dharma, percebemos que ele nos oferece uma base de clareza e coragem para encarar a vida com autenticidade. Negação verdadeira. Não. A negação verdadeira desafia nossa tendência de apego ao que percebemos como fixo ou absoluto. Ela nos convida a ver que, em última análise, muitas das coisas que consideramos reais não têm existência independente. Por exemplo, embora possamos dizer que eu existo no nível mais profundo, a noção de eu é uma construção mental sem essência permanente. Este remédio é especialmente útil para dissolver os apegos e as ilusões que sustentam nosso sofrimento. A negação não é um ato de rejeição, mas de desapego. Ela nos lembra de que tudo é interdependente e vazio de uma identidade fixa. Aplicação prática. Questionamento da identidade. Pergunte a si mesmo: quem sou eu além dos papéis, rótulos e identidades que assumi? Essa prática dissolve o apego ao ego. Impermanência dos fenômenos. Reconhecer que tudo muda, do nosso corpo às nossas posses, nos ajuda a desapegar e a viver com mais leveza. No Dharma, o não é como o vento que dissipa as nuvens da ilusão, revelando o céu claro da sabedoria. Ambos, sim e não. Este remédio lida com a coexistência de verdades aparentemente opostas. É o reconhecimento de que, em um nível convencional, algo pode ser verdadeiro, mas em um nível absoluto, pode não ser. Por exemplo, embora experienciemos um eu que age e sente, esse eu é vazio de existência inerente. Esse remédio nos ensina a abraçar os paradoxos da vida sem cair em extremos. Ele dissolve a necessidade de escolher entre sim ou não, abrindo espaço para uma compreensão mais ampla e compassiva. Aplicação prática. Conciliação de paradoxos. Aceitar que podemos ser fortes e vulneráveis, felizes e tristes ao mesmo tempo, sem necessidade de resolver a contradição. Sabedoria na dualidade. Em relacionamentos, reconhecer que o outro é tanto separado quanto interconectado conosco pode trazer harmonia e compreensão. O ambos no Dharma nos lembra que a vida é rica em nuances e que a sabedoria surge ao navegarmos suas complexidades. Além da dualidade, nem sim, nem não, este remédio transcende completamente as categorias de afirmação e negação. Ele aponta para a natureza última da realidade, que está além de palavras, conceitos ou descrições. Esse é o domínio da experiência direta e da realização espiritual. No budismo, isso é frequentemente associado ao estado de meditação profunda, onde a mente está livre de julgamentos e dualidades. Aqui, a verdadeira liberdade é encontrada, pois não estamos mais presos às limitações da linguagem e do pensamento.
Aplicação prática. Meditação silenciosa. Praticar a observação sem julgamentos ou rótulos, simplesmente permanecendo presente com o que é. Aceitação total. Abraçar a vida como ela é, sem tentar explicá-la ou controlá-la. A sabedoria de nem sim nem não é como o silêncio entre as notas de uma música, essencial, mas indescritível. Chatuskoti, na vida cotidiana. Os 4 remédios do Dharma oferecem ferramentas práticas para navegar pelos desafios da vida. Quando enfrentamos uma decisão difícil, podemos aplicar esses remédios para ganhar clareza. Pergunte-se: o que é verdade aqui? Sim. Considere: o que não é verdade ou não se aplica? Não. Reflita: há algo que seja simultaneamente verdadeiro e falso? Ambos. Finalmente medite: qual é a natureza última desta situação, além da dualidade? Esses remédios não apenas expandem nossa compreensão intelectual, mas também nos ajudam a cultivar paciência, humildade e compaixão, ao lidar com os altos e baixos da existência. Chatuskoti e o caminho da liberação. No caminho budista, os 4 remédios são uma forma de treinamento mental que nos prepara para a realização da vacuidade, a percepção de que todas as coisas são interdependentes e sem essência própria. Ao aplicar esses remédios em nossa vida, começamos a soltar o apego a verdades rígidas e a abraçar a fluidez da realidade. A prática do Chatuskoti nos lembra que a sabedoria não está em respostas fixas, mas em nossa capacidade de permanecer abertos às complexidades e mistérios da existência. Ao integrar esses remédios, transformamos nossa maneira de ver o mundo, rompendo com as limitações do pensamento binário e acessando uma sabedoria que transcende o conceito. Isso nos permite viver com mais liberdade, autenticidade e paz. Seja na busca por respostas espirituais ou na resolução de dilemas cotidianos, o Chatuskoti é uma bússola que aponta para a verdade além das palavras, uma verdade que só pode ser experienciada diretamente. Princípio 8. As 3 visões iniciais do Dharma, Trividya. As 3 visões iniciais do Dharma, ou Trividya, são uma das chaves mais valiosas do budismo para a transformação interior. Esses 3 passos, ouvir, refletir e incorporar, nos conduzem em direção à sabedoria autêntica, criando uma ponte entre os ensinamentos espirituais e a vida cotidiana. Essas práticas não apenas iluminam o caminho para o despertar, mas também nos ajudam a enfrentar os desafios diários com mais clareza e compaixão. Cada uma dessas visões é um degrau essencial na escada da evolução espiritual. Vamos explorá-las em profundidade, oferecendo insights e práticas que podem tornar sua jornada mais significativa. Ouvir os ensinamentos, Theravada. Ouvir os ensinamentos é o ponto de partida no caminho espiritual. No budismo, isso não se refere apenas ao ato físico de escutar, mas também à abertura mental e emocional para receber a sabedoria do Dharma. Essa etapa exige humildade, curiosidade e a disposição de abandonar ideias preconcebidas para permitir que novos ensinamentos floresçam. Por que ouvir é essencial? Nos tempos do Buda, os discípulos aprendiam principalmente por meio da escuta. Era uma prática reverente e ativa. Hoje, embora tenhamos acesso a livros, vídeos e podcasts, a essência permanece. Ouvir é o portal para o entendimento. Sem a escuta atenta, não há base sólida para a reflexão ou a prática. Ouvir nos conecta com uma fonte de sabedoria que transcende o eu limitado. Quando nos expomos ao Dharma com atenção plena, as palavras deixam de ser apenas informações e começam a tocar nossa essência. Isso nos ajuda a questionar nossas percepções, expandir nossa visão do mundo e começar a ver as coisas como realmente são. Práticas para aprofundar a escuta. Silencie sua mente. Antes de ouvir um ensinamento, reserve um momento para relaxar e aquietar sua mente. Isso cria um espaço receptivo para a sabedoria entrar. Escuta ativa. Ao ouvir, foque completamente no momento presente. Esteja atento ao tom, às palavras e à energia transmitida. Anote insights. Registrar pensamentos que ressoam com você pode aprofundar sua conexão com os ensinamentos. Aplicação no cotidiano.
Imagine ouvir um ensinamento sobre compaixão durante um momento de conflito. Essa escuta pode plantar a semente para uma mudança de atitude, inspirando você a responder com mais empatia e menos reatividade. Refletir sobre os ensinamentos. Manana. Se ouvir é a semente, refletir é o ato de nutrir e cultivar. A reflexão aprofunda o entendimento, transformando o conhecimento em um alicerce sólido. Ela convida a mente a questionar, explorar e aplicar os ensinamentos ao contexto único de nossa vida. A importância da reflexão no caminho espiritual. Muitas vezes, ouvimos ensinamentos e os deixamos de lado, sem questionar como eles se conectam à nossa realidade. A reflexão é o antídoto para essa superficialidade. Ela nos ajuda a examinar como nossas ações, pensamentos e intenções estão alinhados ou desalinhados com o Dharma. Refletir também nos encoraja a assumir a responsabilidade por nossa jornada espiritual. Em vez de depender exclusivamente de professores ou textos, nos tornamos agentes ativos de nossa própria transformação. Como refletir efetivamente? Questione profundamente. Pergunte a si mesmo: o que isso significa para mim? Como esse ensinamento pode transformar minha visão ou comportamento? Use exemplos pessoais. Relacione os ensinamentos às suas experiências de vida. Isso torna a reflexão mais tangível e prática. Medite sobre os ensinamentos. A meditação reflexiva é uma prática poderosa para permitir que o Dharma penetre mais profundamente. Exemplo prático. Após ouvir um ensinamento sobre a impermanência, você reflete sobre como seu apego a coisas materiais tem causado ansiedade. Essa introspecção pode levar a ações concretas, como simplificar sua vida ou cultivar gratidão pelo que já possui. Refletir não é um processo passivo, mas uma dança dinâmica entre o conhecimento e a experiência. É onde o Dharma começa a se entrelaçar com sua realidade diária. Incorporar os ensinamentos na prática. Nididhyasana. O terceiro estágio, incorporar os ensinamentos, é onde a sabedoria ganha vida. Essa é a prática de viver o Dharma, permitindo que ele guie suas escolhas, ações e interações. Incorporar o Dharma não é um destino final, mas um compromisso contínuo de alinhar sua vida com os princípios espirituais. Por que a prática é essencial? Sem a prática, os ensinamentos permanecem como conceitos intelectuais. Apenas quando os aplicamos é que eles têm o poder de transformar nossos corações e mentes. A prática nos desafia a integrar os valores do Dharma em cada aspecto de nossa existência, desde os momentos mais simples até os mais complexos. Incorporar o Dharma não significa viver uma vida perfeita ou livre de erros. Pelo contrário, é estar disposto a aprender, corrigir e crescer. Cada momento de prática é uma oportunidade de cultivar mais compaixão, paciência e sabedoria. Estratégias para viver o Dharma. Pratique a atenção plena. Esteja presente em suas ações, pensamentos e emoções, observando como elas se alinham com os ensinamentos. Transforme desafios em aprendizado. Veja os obstáculos como oportunidades para aplicar o Dharma e aprofundar sua prática. Sirva aos outros. A generosidade e o serviço são expressões poderosas do Dharma em ação. Exemplo prático. Você aprende sobre a prática da paciência e decide aplicá-la ao enfrentar filas longas. Em vez de se irritar, usa esse tempo para observar sua respiração e cultivar a calma. Com o tempo, essa prática simples transforma sua perspectiva em muitas situações da vida. A sabedoria em 3 etapas. As 3 visões iniciais do Dharma não são etapas isoladas, mas um ciclo contínuo. Cada vez que ouvimos, refletimos e incorporamos, aprofundamos nosso entendimento e fortalecemos nossa prática. Este ciclo é como um rio que flui continuamente, limpando e nutrindo a mente e o coração. Essas visões nos ensinam que o aprendizado espiritual não é uma busca por perfeição, mas uma jornada de crescimento. É um caminho de retorno à nossa verdadeira natureza, um estado de clareza, compaixão e equilíbrio. As 3 visões iniciais do Dharma nos lembram que a transformação é possível para todos,
Independentemente de onde você esteja em sua jornada, o simples ato de ouvir um ensinamento, refletir sobre ele e integrá-lo à sua vida pode gerar mudanças profundas. É um lembrete de que o Dharma não está separado de nós. Ele vive em nossas ações, palavras e intenções. Que cada momento de sua jornada seja uma oportunidade para ouvir, refletir e viver com mais sabedoria e compaixão. O caminho está diante de você, e o próximo passo é seu. Princípio 9. As 3 qualidades da realidade, Trilaksana. O budismo nos apresenta as 3 qualidades da realidade, conhecidas como Trilaksana, como lentes profundas e transformadoras para observar a existência. Esses ensinamentos nos convidam a olhar além da superfície da experiência humana e a compreender 3 verdades fundamentais: a impermanência, anicca, a insatisfação inerente, dukkha, e a ausência de um eu fixo, anatta. Embora desafiadoras à primeira vista, essas qualidades oferecem uma sabedoria que pode nos guiar a uma vida mais livre e consciente. Essas verdades não são apenas conceitos filosóficos, mas princípios práticos que moldam nossa percepção do mundo e nossa maneira de reagir a ele. Cada qualidade, quando compreendida profundamente, nos ajuda a nos libertar das ilusões que causam sofrimento, nos levando a um estado de maior clareza e paz interior. Impermanência, anicca, o fluxo constante da vida. A impermanência é uma das verdades centrais do budismo. Anicca nos lembra que tudo na existência está em constante mudança. O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, as ondas do mar e até mesmo nossos pensamentos e emoções. Nada permanece o mesmo, nem por um momento. Essa compreensão pode ser tanto desconcertante quanto libertadora, dependendo de como a abordamos. A profundidade da impermanência. No dia a dia, frequentemente resistimos à mudança. Queremos que os momentos felizes durem para sempre e que as experiências dolorosas desapareçam rapidamente. Essa resistência à impermanência é a fonte de grande parte do nosso sofrimento. O budismo nos convida a mudar nossa perspectiva. Em vez de temer a mudança, podemos aprender a aceitá-la como parte natural da vida. Imagine o ciclo das estações. O inverno pode parecer frio e desolador, mas ele prepara o terreno para a primavera, com seu renascimento e florescimento. Assim como a natureza, nossas vidas também passam por ciclos. Reconhecer essa verdade nos ajuda a enfrentar os desafios com resiliência e a valorizar mais profundamente os momentos de alegria. Práticas para abraçar a impermanência. Meditação sobre a transitoriedade. Sente-se em silêncio e observe a respiração. Note como cada inspiração e expiração é única e irrepetível. Essa prática nos conecta ao momento presente e nos lembra de que tudo é transitório. Apreciação do momento. Sempre que estiver vivenciando algo especial, como uma refeição ou um momento com amigos, lembre-se de que ele é único e passageiro. Isso intensifica a apreciação e reduz o apego. Aceitação das perdas. Quando algo que valorizamos chega ao fim, em vez de resistir, podemos perguntar: o que essa experiência me ensinou? Como posso honrar sua memória sem me apegar? O poder transformador da impermanência. Compreender a impermanência nos ajuda a soltar o apego ao que não podemos controlar. Por exemplo, em situações de conflito, essa consciência nos lembra de que até mesmo as emoções intensas, como raiva ou tristeza, eventualmente passarão. Isso nos dá espaço para agir com mais calma e sabedoria. Insatisfação. Dukkha. A natureza inerente do sofrimento. Dukkha, muitas vezes traduzido como sofrimento, vai além da dor óbvia e física. Ele descreve a sensação de que algo está constantemente fora do lugar em nossas vidas. Mesmo nos melhores momentos, há uma inquietação subjacente, uma insatisfação que nunca parece ser completamente resolvida. Explorando a raiz do sofrimento. O sofrimento surge do desejo e do apego. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Buscamos constantemente algo que nos traga felicidade duradoura. No entanto, como tudo é impermanente, essas buscas frequentemente nos levam a ciclos de frustração. Por exemplo, pense em um objetivo que você alcançou recentemente, como um aumento no trabalho ou a compra de um bem desejado.
No início, houve uma sensação de realização, mas com o tempo, essa satisfação diminuiu e um novo desejo surgiu para ocupar seu lugar. Esse ciclo de querer e perder é o que Dukkha descreve, trabalhando com a insatisfação prática de aceitação. Reconheça que a insatisfação faz parte da experiência humana. Em vez de resistir a ela, pergunte: o que posso aprender com isso? Identificação dos desejos. Sempre que sentir frustração, investigue: a que estou me apegando que está causando esse desconforto? Essa autoanálise pode revelar padrões de apego que perpetuam o sofrimento. Cultivo do contentamento. Desenvolva a capacidade de valorizar o que você tem agora, em vez de se concentrar no que falta. A gratidão é uma ferramenta poderosa contra o ciclo de Dukkha. Como Dukkha pode nos libertar? Embora Dukkha seja desconfortável, ele também é um convite ao despertar. Quando reconhecemos a insatisfação como parte da vida, começamos a buscar felicidade em fontes mais profundas e duradouras, como a prática espiritual, a conexão com os outros e a aceitação do momento presente. Ausência de um eu fixo, anatta, libertando-se da ilusão do ego. A ideia de um eu fixo é algo que todos carregamos. Pensamos em nós mesmos como indivíduos separados, com identidades estáveis e inalteráveis. No entanto, o budismo nos ensina que essa percepção é uma ilusão. Anatta afirma que não existe um eu permanente. O que chamamos de eu é uma composição de pensamentos, emoções, memórias e percepções em constante mudança. Compreendendo Anatta. Quando olhamos profundamente, percebemos que nossa identidade muda dependendo do contexto. Por exemplo, podemos ser pais em casa, profissionais no trabalho, amigos em momentos sociais, e cada papel reflete diferentes aspectos de nós mesmos. A crença em um eu fixo nos aprisiona, enquanto reconhecer a fluidez da identidade nos liberta. Práticas para explorar a ausência de um eu fixo. Observação dos pensamentos. Durante a meditação, observe como seus pensamentos surgem e desaparecem. Pergunte a si mesmo: se meus pensamentos mudam constantemente, quem sou eu realmente? Reflexão sobre a interdependência. Considere como sua vida é moldada por inúmeras influências externas, seus pais, professores, amigos e até estranhos que impactaram sua jornada. Isso dissolve a ideia de separação. Ação altruísta. Dedique-se a ajudar os outros sem esperar reconhecimento. Quando nos concentramos no bem-estar alheio, o ego perde sua força e experimentamos uma conexão mais profunda com a vida. Como Anatta nos liberta, quando abandonamos a crença em um eu sólido, deixamos de levar as coisas tão pessoalmente. Críticas, falhas e até mesmo elogios são vistos como experiências transitórias e não como reflexos do nosso valor. Isso nos dá a liberdade de viver com mais leveza e autenticidade. Transformando a vida com Trilaksana. As 3 qualidades da realidade são mais do que ensinamentos filosóficos. Elas são um guia prático para navegar pelos desafios e oportunidades da existência. Quando integramos Anicca, Dukkha e Anatta em nossa vida, aprendemos a soltar o apego, a encontrar paz em meio às dificuldades e a viver de maneira mais plena e compassiva. Práticas para aplicar Trilaksana. Gratidão pela impermanência. Veja a beleza nos momentos efêmeros e celebre a mudança como parte da vida. Consciência do sofrimento. Use os momentos de insatisfação como lembretes para se conectar com sua prática espiritual. Viver além do ego. Encontre liberdade ao reconhecer que você é maior do que qualquer identidade fixa. Trilaksana nos desafia a olhar para a vida com novos olhos, a abandonar as ilusões que nos aprisionam e a caminhar em direção à liberdade interior. Ao refletir e incorporar essas verdades, descobrimos que a verdadeira paz não está fora de nós, mas em como nos relacionamos com a realidade. Princípio 10. Os 6 reinos da existência, Samsara. Os 6 reinos da existência, uma das bases fundamentais do budismo, são muito mais do que meras descrições de mundos imaginários ou espirituais. Eles representam estados mentais e emocionais que todos nós experimentamos em diferentes momentos da vida. Ao compreender esses reinos, podemos identificar padrões de comportamento e pensamento que nos aprisionam no sofrimento
e encontrar caminhos para nos libertarmos desse ciclo. Os 6 reinos não são apenas metáforas, mas mapas da psique humana. Eles ilustram como nossas emoções, ações e hábitos moldam nossa percepção da realidade, levando-nos a estados de alegria, dor, paz ou conflito. Explorá-los com profundidade é um exercício de autoconhecimento que transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. O reino dos deuses, Devas. O encanto do prazer. O reino dos deuses, também chamado de Devas, é um estado de existência marcado por prazer, abundância e conforto. Acredita-se que os seres desse reino vivem em felicidade constante, livres de dores físicas ou emocionais. No entanto, mesmo esse reino aparentemente perfeito possui uma armadilha: a ilusão de permanência e a desconexão com a realidade. Características do reino dos deuses. Esse reino simboliza momentos em que estamos tão envolvidos pelo prazer e pela facilidade que nos tornamos complacentes. Imagine um período de grande sucesso, quando tudo parece fluir sem esforço. Embora esses momentos sejam desejáveis, eles frequentemente nos afastam da prática espiritual, já que estamos focados em manter esse estado de felicidade passageira. Por exemplo, quando conquistamos um grande objetivo, como uma promoção ou um relacionamento ideal, muitas vezes acreditamos que essa felicidade durará para sempre. No entanto, como tudo na vida é impermanente, esse estado também mudará, deixando-nos vulneráveis à frustração e ao sofrimento. O perigo da complacência. No reino dos deuses, a maior ameaça é o esquecimento da impermanência. Quando nos apegamos a momentos de prazer, esquecemos que a vida é dinâmica e que o sofrimento é uma parte inevitável dela. Essa desconexão pode nos pegar desprevenidos quando as mudanças inevitáveis ocorrerem. Por exemplo, uma pessoa que se acostuma ao conforto financeiro pode sentir um profundo choque ao enfrentar dificuldades econômicas. A falta de preparação mental para lidar com a mudança é o que torna a queda tão dolorosa. Como superar o apego ao reino dos deuses? Para lidar com esse estado, o budismo nos ensina a cultivar a atenção plena e a gratidão. Em vez de se apegar ao prazer, somos incentivados a apreciá-lo enquanto dura, sem criar dependência. Isso nos ajuda a manter o equilíbrio, mesmo em tempos de abundância. Prática da gratidão. Sempre que experimentar um momento de felicidade, reconheça-o como uma bênção temporária. Agradeça pela experiência, mas não se prenda a ela. Meditação sobre a impermanência. Reflita sobre a transitoriedade de todas as coisas, incluindo os momentos mais prazerosos. Essa prática prepara a mente para lidar com a mudança de forma mais serena. O reino dos semideuses, Asuras. A luta da inveja e competição. O reino dos semideuses, ou Asuras, é marcado por constante competição, inveja e insatisfação. Embora esses seres possuam poder e privilégios, eles estão sempre comparando suas conquistas com as dos deuses, desejando mais e temendo perder o que já têm. Características do reino dos semideuses. Este reino simboliza estados mentais em que somos consumidos por rivalidade e comparação. No mundo moderno, isso é evidente quando nos medimos com base no sucesso alheio, como nas redes sociais ou no ambiente de trabalho. Em vez de valorizar nossas próprias conquistas, ficamos obcecados com o que os outros possuem, criando um ciclo de insatisfação. Imagine uma pessoa que constantemente observa a vida de amigos bem-sucedidos nas redes sociais, sentindo-se inadequada ou inferior. Esse estado mental nos prende ao reino dos semideuses, onde a inveja consome nossa energia e nos desconecta da gratidão. O impacto da inveja e da comparação. A inveja é uma emoção poderosa e destrutiva. Ela nos leva a focar no que nos falta, em vez de apreciar o que temos. Além disso, a comparação constante cria uma sensação de vazio, pois sempre haverá alguém que parecerá mais bem-sucedido, bonito ou feliz. Por exemplo, um profissional que compara seu desempenho com o de um colega pode acabar desvalorizando suas próprias habilidades, mesmo que tenha realizado conquistas significativas. Superando o reino dos semideuses. O antídoto para esse estado é cultivar alegria empática, mudita.
a capacidade de se alegrar com o sucesso e a felicidade dos outros. Quando desenvolvemos essa qualidade, transformamos a inveja em admiração e conexão. Prática da alegria empática. Sempre que sentir inveja, reflita sobre o esforço e as qualidades que levaram a outra pessoa ao sucesso. Deseje que ela continue prosperando. Autoapreciação. Reconheça suas próprias conquistas, independentemente do que os outros alcançaram. Isso ajuda a construir autoconfiança e a reduzir a necessidade de validação externa. O reino humano. O equilíbrio entre dor e oportunidade. O reino humano é considerado o mais valioso no budismo, pois oferece um equilíbrio único entre sofrimento e potencial. Aqui temos consciência suficiente para buscar a iluminação, mas também enfrentamos desafios que nos impulsionam a crescer. Características do reino humano. Esse reino simboliza a experiência da vida cotidiana, com suas alegrias, tristezas, desafios e triunfos. O que diferencia os humanos dos outros reinos é a capacidade de refletir sobre a existência e buscar o caminho da sabedoria. Imagine um momento em que você enfrentou um grande desafio, mas conseguiu superá-lo, aprendendo algo valioso no processo. Esses períodos de dificuldade são oportunidades para despertar e crescer. A importância da prática espiritual. Embora o reino humano ofereça o maior potencial para a iluminação, ele também está repleto de distrações. O apego aos prazeres, a busca incessante por status e a aversão ao sofrimento podem nos desviar do caminho. Por exemplo, alguém que se concentra exclusivamente em acumular riqueza pode negligenciar sua saúde, relacionamentos e crescimento espiritual. Esse desequilíbrio limita a realização plena. Aproveitando o reino humano. Para aproveitar ao máximo este estado de existência, é essencial cultivar a atenção plena e a prática espiritual. Isso nos ajuda a encontrar equilíbrio entre as demandas materiais e as necessidades do coração. Meditação diária. Reserve tempo para refletir sobre suas ações e intenções. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com meus valores? Atos de compaixão. Dedique-se a ajudar os outros, reconhecendo que todos compartilham os mesmos desafios e aspirações. O reino animal. A prisão da ignorância e do instinto. O reino animal representa estados de existência dominados pela ignorância, instinto e sobrevivência. Embora os animais sejam seres sencientes, suas vidas são guiadas por necessidades básicas, sem espaço para reflexão ou compreensão mais profunda. Características do reino animal. Este reino simboliza momentos em que agimos de forma impulsiva, sem considerar as consequências de nossas ações. No cotidiano, isso pode se manifestar como reações automáticas a situações de estresse, sem parar para refletir. Imagine uma discussão em que você respondeu com raiva antes de ouvir completamente o outro lado. Esse comportamento instintivo é uma manifestação do reino animal. Superando o reino animal. O antídoto para esse estado é a atenção plena. Ao observar nossos pensamentos e emoções antes de agir, podemos interromper padrões impulsivos e escolher respostas mais sábias. Pausa consciente. Antes de reagir a qualquer situação, respire fundo e pergunte-se: essa resposta reflete sabedoria ou impulso? Educação contínua. Dedique-se a aprender e expandir sua compreensão do mundo. Isso combate a ignorância e nos ajuda a tomar decisões mais informadas. O reino dos espíritos famintos, pretas. O vazio do desejo insaciável. O reino dos espíritos famintos é um estado marcado pelo desejo incessante e pela sensação de vazio. Aqueles presos nesse reino estão sempre buscando algo que nunca parece suficiente. Características do reino dos espíritos famintos. Esse estado mental é evidente quando somos consumidos por ganância, apego ou insatisfação. No mundo moderno, isso pode ser visto na busca incessante por bens materiais ou validação, mesmo quando já temos o suficiente. Imagine comprar algo que você queria muito, apenas para descobrir que a satisfação é temporária e logo substituída por um novo desejo. Esse ciclo interminável reflete o reino dos espíritos famintos. Superando o reino dos espíritos famintos, o antídoto para esse estado é o cultivo do contentamento e da generosidade.
Quando aprendemos a valorizar o que temos e a compartilhar com os outros, dissolvemos o vazio interno. Prática da gratidão. Reflita diariamente sobre as bênçãos em sua vida. Pergunte-se: o que já tenho que traz alegria e significado? Atos de generosidade. Compartilhe recursos, tempo ou apoio com os outros. Isso fortalece a conexão humana e reduz o apego. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante em direção a uma vida mais significativa e transformadora. Os 10 princípios que exploramos hoje são mais do que palavras. Eles são ferramentas para ajudá-lo a construir um futuro alinhado com seus valores e sonhos. Mas essa jornada não precisa ser solitária. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Toda semana, compartilhamos reflexões, dicas e histórias inspiradoras para ajudar você a viver com mais propósito e felicidade. E agora, eu quero ouvir de você. Qual dos princípios mais ressoou com a sua vida? Comente aqui embaixo, porque suas ideias e experiências podem inspirar outras pessoas também. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Você merece viver a sua melhor vida, e ela começa agora. Chegamos ao final deste episódio transformador, mas a jornada apenas começou. Os 10 princípios que exploramos hoje não são apenas ensinamentos, são convites para praticar, refletir e trazer mais significado para a sua vida diária. A verdadeira transformação ocorre quando levamos essa sabedoria para o coração e a aplicamos em cada decisão, pensamento e ação. Se algo aqui ressoou com você, não ignore. Reflita, medite e aplique. Pequenas mudanças podem criar um impacto profundo, e cada passo no caminho budista nos aproxima de uma mente mais livre e de um coração mais compassivo. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando crescimento e inscreva-se no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo ensinamentos tão valiosos como estes. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos episódios desta série. Até o próximo episódio, onde continuaremos explorando os caminhos para a transformação total com os princípios budistas ocultos. Que todos os seres possam encontrar paz, sabedoria e felicidade. Nos vemos em breve.